Muito que bem, um dia de 2 vídeos no vídeo de Santos, eu gosto de dizer que é um bom dia. Pelo menos eu espero que os senhores pensem assim, porque me deixariam muito felizes. Eu sou Felipe Noronha, como vocês sabem, e tenho evitado falar desde 23 de dezembro, eu já explico porque essa data, sobre o apenas boato, de Ricardo Quaresma e o Santos. Quem conhece esse canal há bastante tempo, né, esse canal vai fazer um ano, dia 8, amanhã, sabe que eu trabalho com duas coisas aqui. Se é para falar de notícias, são só notícias de fontes confiáveis. E eu sempre cito as fontes aqui. Jornalistas do Globo Esporte, da Gazeta, do UOL, do Lance e outros também. Lugares confiáveis. Não esses sites que só copiam e inventam notícias por aí. E canais de YouTube que inventam, por exemplo. E a outra coisa que eu faço aqui é análise. Muitas dessas análises o pessoal pode gostar, outras o pessoal não vai gostar, mas eu falo, desde que eu consiga provar o meu ponto ou mostrar porque eu penso isso, eu falo a minha opinião. Acho que o canal cresceu não à toa, porque eu consigo, apesar de muita gente discordar de muitas coisas e outros concordarem, o canal cresceu porque eu mostro o meu ponto de vista com dados e tal, que é o princípio básico. O canal é formado desses dois pontos. Notícias verdadeiras e análises minhas, mas desde que eu possa provar, não posso chutar aqui, eu não vou inventar coisa. E por isso, desde o dia 23 de dezembro, e hoje é dia 7 de janeiro, eu evito falar sobre essa história do Quaresma. Agora eu vou falar porque na manhã desta terça-feira a Gazeta deu que o Santos procurou o jogador e ontem, segunda-feira à noite, o Globo Esporte deu que o Santos procurou o jogador. Já chego nas notícias que não são nada empolgantes para quem quer o Quaresma no Santos, mas eu já chego lá. Como duas fontes confiabilíssimas deram, e eu dou os nomes, na Gazeta o Lucas Musetti, no Globo Esporte o Marcelo Razan, que inclusive é de Santos, conheço pessoalmente, e o Bruno Gilfrida deram a notícia. Beleza, então a gente pode falar aqui. Como é que surgiu essa notícia? Surgiu de interesse do Santos? Não. Surgiu como uma brincadeira de amigos, inclusive o grande Vinícius Cassim no Twitter, um abraço pro Cassim, que já ganhou um abraço no ao vivo aqui da molecada que gravou ao vivo comigo do dia do Gesualdo. Brincou no grupo lá de amigos que ele tem, não vou nem citar todos os nomes, porque é muita gente, pessoal, muita gente boa, sei que alguns me assistem. Brincou com a história do Quaresma no Santos, porque como chegou um técnico português, alguém ia criar um boato de português. Aí eu fui procurar, porque eu sou um desocupado, não, mentira, porque eu manjo das ferramentas do Twitter, eu fui procurar onde tinha surgido esse boato, o primeiro tweet da história ligando o Quaresma ao Santos. E descobri que alguém que caiu na pegadinha da molecada. Por quê? Porque é um perfil chamado Curiosidades PL, de Premier League, que jogou lá Santos procura Quaresma, com um título, sem link algum, e botando entre parênteses a fonte, Terra. Qual o próximo passo? Eu fui procurar no Terra, que é um site que eu já trabalhei, fui estagiário lá, aliás, o último estagiário da história do Terra, em 2012, faz tempo. O Terra hoje não tem setorista em nenhum clube, muito menos no Santos, e trabalha com links de parceiros. Então, por exemplo, o Grande Prêmio que eu trabalho é parceiro do Terra. Você clica no Terra, você cai no Grande Prêmio. O Lance é parceiro. Tem notícias de outros sites, não do Terra. Só por isso o Terra já não seria uma fonte confiável. Mas, de repente, tinha outro site publicado no Terra. Vamos ver se tem. Não tem. Esse tweet foi no dia 23 de dezembro. Até o dia 22 de dezembro não existia nenhum boato, nenhum tweet na história, nada, em nenhum lugar, sobre Quaresma e Santos ligados. Esse perfil inventou essa notícia caindo numa pegadinha, uma brincadeira, surgiu. No dia seguinte, quando você busca os tweets do dia 24, véspera de Natal, o pessoal no Twitter loucamente falando, e nenhuma fonte surgia. Alguns dias depois, 2 sites turcos publicaram, sem fonte, sem citar de onde tinham pego, que o Santos tinha interesse no Quaresma. E era só isso, a frase era essa: Santos tem interesse, Quaresma é ligado ao Santos. Por que ninguém falava? De onde surgiu? Ninguém falava. Números ninguém falava. E se o Santos tinha feito uma proposta, ninguém falava. Ou seja, caíram também na pegadinha do Twitter. E eu digo porque eu sei que os turcos caíram na pegadinha do Twitter. Uma vez, faz muitos anos, eu não lembro especificamente o que eu falei, mas eu usei no mesmo tweet, em português, Ganso e Fenerbahçe. Minhas DMs, as mensagens, tipo do Instagram, no Twitter, bombaram com turcos perguntando se era verdade. Os turcos caçam palavras, os nomes dos seus times, por exemplo, para produzir notícia. Nesse caso, procurar o nome de jogador que está lá na Turquia. O Besiktas não. O Quaresma é jogador do Kasimpasa há 6 meses. Antes ele jogou muitos anos no Besiktas. E hoje ele está no Kasimpasa. Ele não tem o futuro definido lá.
Então, quando aproveitaram essa oportunidade de boato e a torcida falando, para criarem notícias lá. A partir disso, Quaresma é português, o sapo.pt, PT de Portugal, né, tipo o nosso .com.br, que é um site bem grande em português, em Portugal, apesar do nome sapo, publicou a seguinte notícia citando esses sites turcos. Como sites turcos ligam Quaresma ao Santos. Só isso. Não existia fonte, não existia número, não existia valor, não falava que o Santos tinha procurado. Olha como a notícia vai crescendo, a notícia falsa vai crescendo. O site português falou que o turco deu, o turco copiou do Twitter, o Twitter inventou. Não existia isso. Até que o Globo Esporte e a Gazeta deram que o Santos foi lá procurar. E eu, observando todo esse caminho que rolou, vou dizer para vocês o que me parece ser a verdade. O Santos viu essa motivação no Gesualdo, porque o Quaresma jogou com o Gesualdo no Porto, viu essa motivação na torcida querendo esse cara e foi lá procurar. Mas não é procurar, vamos fazer uma proposta. O Quaresma não tem agente, né? É pro próprio Quaresma. Qual é a sua situação, quanto você quer? Simples. Não é que o Santos está montando, se mobilizando toda uma proposta pelo jogador. O Santos ligou pro cara, e aí, quanto é? O cara respondeu mesmo. Ele hoje ganha mais de R$1 milhão por mês. O Santos não pode pagar isso. Né? A Gazeta inclusive deu aqui, ó. O Peixe teve contato inicial com o Quaresma, que tem contrato com o Cassim Passa até junho, e soube da pedida salarial de quase R$1 milhão por mês. Um valor, claro, fora da realidade do Santos. É isso. O Globo Esporte deu a mesma coisa, mas sem valores. O Santos, a conversa às vezes é assim. E aí, Quaresma, meu Pérez, fala aí. Quanto você quer? Ganha R$1 milhão. Retorno. Aí já se fala. E acabou. Foi isso a conversa. Não com essas palavras, espero, porque, né? Vai saber. Então, me parece que o Santos caiu nessa pegadinha, tanto como os sites turcos, o site português e a torcida que se empolgou. Eu não quero culpar torcedor, mas vocês sabem, como eu disse, o canal faz 1 ano amanhã. Eu não gosto de iludir o torcedor. Então, quando ano passado surgiu o boato do Pato, todo mundo falava, e o Pato Noronha? E o Pato Noronha falava, gente, não tem nada e, inclusive, é uma péssima ideia para o Santos. O São Paulo topou essa ideia, gasta dinheiro até hoje, o Pato não faz nada pelo São Paulo. O torcedor gosta de se iludir, e eu entendo por quê, mas aqui a gente tenta mudar isso porque é ruim, faz mal. Aí se o Quaresma não vir, ou qualquer outro jogador não vir, depois dessa criação de boato, da esperança criada no torcedor, a gente é xingado, o Santos é xingado, quando na verdade nem existia nada. Só que canais no YouTube falsos, de notícias falsas, sites de notícias falsas que inventam notícias, vão alimentando essa esperança no torcedor, que como quer ter um time forte, cai. Imagina se eu chego amanhã e publico aqui um vídeo de bala no Santos. Muita gente ia acreditar, porque eu sou, para muitos espero, uma fonte confiável. Eu estaria mentindo, mas muita gente acreditaria, porque não saberia filtrar a verdade e a mentira. Mentira é muito fácil, a gente tem que ter o trabalho de filtrar a verdade e a mentira. Nesse caso, surgiu como uma mentira e o Santos topou a ideia de dar uma ligada. É só isso. Isso não quer dizer que ele vem, isso não quer dizer que ele não vem. O que quer dizer? A história foi essa. Só isso. Mas seria uma boa? Muitos perguntam. Eu posso responder. Para mim, não. Posso estar errado também. Não estou aqui para cravar, até porque é uma análise. 36 anos, ganhando muito dinheiro. Não é um jogador que se firmou nem na seleção portuguesa. Ele jogou a Copa de 2018? Sim, fez um gol contra o Irã, inclusive o golaço da famosa trivela que ele dá. Não foi para 2014, foi cortado. Ele apareceu na lista inicial de 30, mas quando saiu nos 23 ele foi cortado. Não foi chamado para 2010, não foi chamado para 2006. Só jogou uma Euro, ou duas, enfim. Eu não lembro se ele estava em 2016, deixa eu até confirmar aqui. Ele jogou 2017. Olha, jogou 2016, fez até gol, é verdade. Jogou a Euro de 2016, essa que ele jogou, em 2002 ele nem entrou em campo. 2012, desculpa. Foi a 2 Euros, só uma ele jogou, 2016, tanto que ele foi para a Copa. Isso já depois de velho, né? Ele não foi bem na Inter, não foi bem no Barcelona, quando ganhou chances em time grandes. Foi bem lá no Porto, mas faz anos. E depois no Besiktas, até pode ter ido bem, mas pro padrão Turquia. Tanto que ganhou chances de novo na seleção já depois de velho. E agora, recentemente, nem chamado Tô com uma entrevista do A Bola, o maior site esportivo português, em que ele fala que mantém esperanças de ser chamado para Euro 2020, mas acha muito difícil. Ele mesmo fala que acha muito difícil.
Poderia até ser um movimento ele jogar no Brasil com um técnico português para tentar aparecer mais para a seleção, melhor do que ficar no caça em pasa, talvez, enfim, aí é a opinião dele, nem tô cravando isso, digo, a gente pode analisar dessa maneira. O Robinho foi para 2010 porque ele saiu do banco do City, ficou 6 meses no Santos, jogou bola e foi chamado para a Copa pela seleção. Enfim. Eu não traria. Um, porque é caro, o Santos não tem dinheiro. Dois, porque por mais que ele seja famoso pelos lances bonitos de trivela principalmente, e também porque o videogame aumenta isso, principalmente na molecada mais jovem, o FIFA, o PES e tal, ele não é um cara que renda tanto. Não à toa está no Kasimpasa, e não está nem nos grandes da Turquia, já caiu para um time menor da Turquia. Não conseguiu brilhar em grandes lugares da Europa, no máximo Porto, que hoje é um segundo escalão. Na seleção não se fixou também e já é bastante experiente em termos de idade. Ao mesmo tempo, em que quando a gente tem Marinho, Soteldo, a gente vai fundar um desses caras no banco para trazer um cara que talvez não responda tanto em termos de talento, em termos de entrega, por já ser mais velho. Esse cara mais velho vai aguentar o calendário brasileiro, que como o próprio Gesualdo já percebeu, e no vídeo de hoje mais cedo eu comentei, é muito pesado numa Libertadores. É curioso porque o Brasil hoje está na periferia do mundo da bola. Meu olho está coçando, muito bom, cocei. Na periferia do mundo da bola. O que isso quer dizer? O Brasil não é um grande centro. Então qualquer grande jogador, quando é cogitado no Brasil, cria-se a maior esperança. Porque a gente não tem as grandes estrelas europeias aqui. As grandes estrelas que estão na Europa, não necessariamente europeias. Por isso que quando o ex-técnico veio, a gente se empolgou, porque é um cara que tinha feito os grandes trabalhos na América do Sul, na Europa, no Sevilla, e foi de seleção. A gente está tentando recuperar esse prestígio, trazer grandes nomes. O Quaresma não me parece ser um dos grandes nomes, mas eu entendo a empolgação com... Será que a gente está conseguindo trazer esses caras para cá? Eu acho que ele não vem. Eu acho que não seria uma boa para o Santos. Eu acho que ele não se encaixaria com o projeto Santos, que é de base. Vocês não querem os meninos? Como de repente querem um cara de 36 anos? Não combina. Tem Soteldo no meio do caminho, que é jovem, tem 20, 21 anos. Tem Marinho, que também está ali. Tem outros para entrar. A gente pode citar o Thailson, que é ponta, joga na mesma posição e é muito jovem, tem 20 anos. Esse cara renderia? Esse cara tiraria espaço dos jovens? Qual seria a realidade de um cara de 36 anos e de fora do país no futebol brasileiro? Eu não sei. Pode ser que ele venha. Pode ser que ele venha. Então eu não vou falar, é uma péssima ideia, porque o cara vem e bomba. Não, eu estou analisando dentro que eu conheço. Ele jogou, estou com os dados aqui. No Kasimpasa, 13 jogos, 3 gols. É pouco. No Besiktas foram 227 partidas e só 38 gols. É pouco. Não sei se seria uma boa. Não sei. Não estou cravando sim, não. Estou analisando. Acho que não é a melhor ideia. Entendo que se empolga. Aqui no canal a gente debate, não crava nada de tá certo, tá errado. A gente analisa e eu espero que os senhores tenham entendido e pelo menos nesse primeiro momento que eu tenha satisfeito a vontade de vocês de ouvir sobre o jogador. Vamos ver os próximos capítulos. Por enquanto é isso que aconteceu. Valeu, pessoal. Até mais.